Fala, Outliers, tudo bem? Eu sou o Bruno, fundador e host do podcast Papo de Outlier. Esse aqui é meu sócio, Andres. Prazer, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Somos empreendedores seriais aí na área de educação, vendas, finanças, inteligência emocional. E a gente está estreando. Hoje a gente traz a nossa primeira convidada para o nosso podcast Papo de Outlier. E nada mais, nada menos que uma pessoa que também tenha essas raízes, né? A gente vai deixar que ela se apresenta para a gente aí e conta um pouco da história dela. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, primeiramente, pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês, admiro demais, estou muito feliz. Bom, meu nome é Amarilis, eu sou advogada há 11 anos, advogada de negócios, comecei na área empresarial, depois fui para a área de negócios e conheci o G4 e me aventurei nesse avião que é o G4. Já continuo? Legal. Conta um pouco pra gente o que é uma advogada de negócios. Isso gerou curiosidade pra mim quando eu fui dar uma olhada, dar uma stalkeada no seu Instagram. Eu queria saber, conta pra gente e pra galera o que é uma advogada de negócios. Legal. Durante 5 anos da minha carreira, quando eu iniciei a advocacia, eu era advogada na área empresarial. Então, a gente trabalhava ali com contratos, com as ações, bem na parte processual, né? Que a gente chama de contencioso. Depois desse escritório, que era um escritório predominantemente tributário, eu fui chamada para um escritório que tem uma área de negócios. Nessa área de negócios, os advogados eles eram responsáveis por enxergar o mercado, olhar mais fora do escritório, identificar novas oportunidades de negócios, como gerar negócios para os clientes e para o escritório também, e transformar isso em produtos, em serviços. Então, a gente tanto identificava essas oportunidades, criava essas oportunidades junto com as áreas técnicas, então, empresarial, civil, tributário, trabalhista, são as áreas de especialidades do direito. E a gente tinha ali a carteira de clientes que a gente sempre acompanhava para solucionar antes que o problema acontecesse. Então, Legal. o que é um advogado de negócios, né? O que ele faz? Ele entende, primeiramente, muito bem de mercado. Então, ele entende como funciona o mundo corporativo e, a partir disso, ele cria essas oportunidades para que a empresa possa sempre estar crescendo, olhando caixa, né, lucro. A gente sabe que uma empresa ela não quebra por prejuízo, né? Ela quebra por falta de caixa. Então, o advogado de negócio, justamente, ele tem esse objetivo principal, para mim, tá? Isso ninguém me falou, isso é uma visão minha. Legal. Que é olhar para o caixa da empresa e entender como eu faço para trazer mais grana para dentro e para estancar, para coibir, né? Que isso aconteça, que o caixa perca dinheiro, que daí a empresa automaticamente ela para de crescer até o momento em que ela quebra. Então, o objetivo do advogado de negócio é realmente entender o mercado como um todo, gerar oportunidades e estar acompanhando o cliente para que ele possa ter essa constante evolução, esse constante crescimento. Legal. Então, advogado de negócios é quase um CEO que entende de todas as leis, né? Porque ele faz Boa. basicamente tudo. E um detalhe especial, o jurídico nisso é uma fatia só do trabalho. Por quê? Porque se você for olhar a empresa de uma forma sistêmica, integral, ela tem várias áreas, o jurídico é uma delas. O advogado de negócio, ele precisa entender do financeiro, ele precisa entender do mercado de capitais, do societário, que daí não entra na veia judicial, né? A gente está trabalhando ali com preventivo, com uma área consultiva. Eu preciso entender de um administrativo tributário. Então, eu preciso ter uma boa noção de todas as áreas da empresa para que elas se conversem, estejam em harmonia, trabalhando a área de pessoas, cultura. Então, a gente precisa olhar para todas as áreas da empresa e fazer com que essa comunicação seja eficiente a ponto de ajudar a empresa no seu crescimento saudável. Esse é um ponto interessante, que cultura é algo que é difícil de se formar como empresa hoje. Muito. Né? A gente está num século onde as pessoas são sensíveis, então é difícil a gente implementar uma cultura sem acabar denigrindo um pouco, atingindo um pouco da dor de alguém. Isso é legal, isso é importante. E aí me conta um pouco como que foi que você gostou, como que você entrou nesse negócio de advocacia de negócios. Então, na realidade, eu não sabia que isso existia. Isso no mercado jurídico, gente, até hoje. Isso foi há 6 anos atrás, quando eu fui convidada para trabalhar nesse escritório. É um dos maiores escritórios do Brasil, um escritório muito grande. Na época, eu nunca havia ouvido falar. Dentro da advocacia, nós temos a OAB, né, que é a nossa instituição, que a gente tem que seguir algumas normas, enfim. Então, a gente tem uma ética a seguir. Então, a gente via essa parte comercial, então essa parte de negócios, como algo, tinha um preconceito.
Só que não é um comercial, é uma forma, uma mentalidade do advogado entender sobre growth dentro do escritório. Isso até hoje uma incógnita, assim, os escritórios eles não entendem muito como fazer, Sim. porque o advogado não aprendeu. Então é muito mais você aprender a como pensar do que a como fazer. Eu falo isso, muitos advogados ensinando sobre gestão, isso é muito bacana, porque esse tema precisa ser explorado. No entanto, muito mais importante do que nós aprendemos a fazer algo é aprender a pensar. Então, você precisa entender o racional por trás disso, aonde que isso vai me levar e o porquê que eu preciso implementar essa gestão dentro do escritório. Se você não entender o como, o porquê você não vai alcançar. Então, esse escritório, ele entendia muito isso, ele trabalha exatamente como uma empresa. Então, eu fui convidada e aprendi ali, aprendi um mundo novo, né? Coisas que eu nem imaginava. E praticamente me formei como uma advogada de negócios que consegue ter essa habilidade de enxergar a empresa como um todo. E olha como é importante a gente falar um pouco sobre advogado de negócios. Você citou aqui, a gente conversou um pouco antes, você citou que você não é comercial do G4. E para quem não entende, acha que isso é uma área comercial. Mas você vê que é literalmente uma estrutura, você é quase um CNPJ. Porque todas essas áreas é a estrutura de uma empresa. Exato. A parte de grupo, a parte comercial, a parte de gestão financeira e a parte de desenvolvimento de produto e retenção de cliente, isso é um CNPJ completo. Isso é legal, tá? E como que você fez para conhecer o G4? Como que você entrou no G4? Que foi lá de onde a gente se conheceu? Isso. Eu quis ser aluna, na realidade. Legal. E lá em 2021, no meio de 2021, e foi o momento onde eu conheci o G4 e eu tinha, né, outros projetos relacionados ao direito. E quando eu conheci o G4, eu pensei imediatamente, eu preciso estar aqui. Eu quero saber como eles fazem isso de dentro. Eu quero aprender com eles. Eu quero ser a pessoa menos inteligente dessa empresa e aprender um pouquinho com todo mundo. Eu vi que eles eram muito fora da caixa, assim. Eu voltei para minha cidade, eu falei, meu Deus. Parece que me colocado num buraco. Eu quero estar nesse lugar, eu quero conhecer. Realmente, E4 é uma máquina, né? As pessoas são muito além, é muita gente boa num lugar só. Então, eu queria mesmo aprender o que eles faziam ali e, de alguma forma, conseguir contribuir com o que eu já havia aprendido também. Eu quero continuar. Em cima dessa área de negócios, qual que é a importância da pessoa não só ela ser um especialista, mas ela ter que ser um generalista, de ter que dominar mais de uma área? Como que funciona isso? Aí é que está. Não domino mais de uma área. Eu consigo ter uma comunicação e uma relação interpessoal que me permite ter a sensibilidade e uma perspicácia mesmo de entender as oportunidades, de perceber as oportunidades. E aí, o que você faz? Você estuda muito mercado, você conversa muito. Eu sou uma pessoa que eu converso demais com todo mundo, então eu crio muito relacionamento mesmo. Nesse criar relacionamento, as pessoas abrem, e mesmo quando eu era advogado, eu trabalhei com alguns segmentos, então desses segmentos eu entendo bem. Né? Por exemplo, construção civil. Poxa, eu fazia audiências. Para você fazer uma audiência de um processo, construção civil, transporte e logística, redes supermercadistas. Então, vários segmentos que eu tive que entender e aprender demais. E eu Amarilis, entra um pouquinho em mim agora. Que eu acho que me trouxe até aqui. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Muito. Se eu quiser saber sobre essa xícara, eu vou saber, assim, não só como ela foi feita, eu vou saber como o vô do bisavô fez e como fazer lá na época. Então, eu sou muito curiosa. Quando eu ia fazer uma audiência, eu estudava tudo e todo mundo. Eu até brinco que quando veio o Suits, eu falei, isso, é o Harvey Specter. Sabe quando ele vai fuçar numas coisas nada a ver com o processo, mas que tem ligação. Então, eu gostava muito de estudar a fundo, de entender. Eu lembro que um dia um cliente falou pra mim assim, mas você precisa entender sobre o processo da construção inteiro? Aí eu falei pra ele, pra essa petição, não, mas eu quero saber. E no que ele me contou, colocou pra conversar com outras pessoas dentro da empresa, eu tive um insight. Falei, nossa, é isso que eu preciso escrever. E eu escrevi um parágrafo inteiro de uma coisa que não tinha a ver com o processo, mas ajudou o juiz a entender o que eu queria que ele entendesse. E nisso, eu nunca mais esqueci o processo. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito de estudar isso desde pequena. Então, é uma característica minha. E eu acho que o advogado de negócios, ele precisa entender muito bem o mercado. E quando você consegue ter essa noção boa do que está acontecendo no meio corporativo, que vai afetar a empresa onde você está,
a sua sensibilidade mesmo fica muito aguçada para encontrar as oportunidades e para se prevenir de riscos. Então, eu olho muito para esses dois pilares, se eu pudesse escrever: oportunidade de negócios e prevenção de riscos. E eu sou especialista em compliance, então, quando eu fui fazer o compliance também, eu estudei pra caramba. Então, isso foi outro ponto que me ajudou bastante. Sobre essa expertise de você se aprofundar, na sua opinião, o que acaba sendo mais importante? Você querer acompanhar as tendências, tecnologia, finanças, o que for, Boa. ou a questão de realmente conexões? Os Você se dois, vincular a ambos. outras pessoas para ter isso. Ambos, mas um dos motivos que mais me chamou a atenção no G4 foi com certeza as conexões do networking. Eu olhei para aquelas pessoas que estavam ali e eu falei: eu quero estar com eles, eu preciso subir minha régua. Tipo, então para mim, conexão e relacionamento interpessoal é o ouro. Agora, não adianta eu querer conversar com essas pessoas se eu não tiver subsídio, se eu não tiver fundamentos para trocar ideia. Vão ser 5, 10 minutos. Eles não vão me chamar na empresa para falar sobre o negócio deles, se eu não tiver competência para falar. Então, os dois juntos. Os dois andam em paralelo. Mas eu acho que o fato de você fomentar esses relacionamentos. Só que você entende que é uma cadeia. Um é um Sim. ciclo, um tá ligado ao outro. Se eu não tenho competência para abordar um tema, eu não vou conseguir continuar conversando com essa pessoa sobre ele. Então, eu acho que os dois andam juntos. Mas talvez, para mim, manter esses contatos seja algo bem importante. Um ponto legal que a gente traz até como filosofia, muitas das vezes a gente acha que na área de comunicação poxa, o que eu tenho que aprender, quem que eu vou ver? E você pode fazer o caminho contrário, né? Como que eu posso servir? Sempre. Sempre. É que a Marilis, volta a falar de mim. Muito pessoal isso. Eu olho pra todo mundo com uma perspectiva de que aquela pessoa vai me ensinar algo. Muito mais do que eu tenha algo pra agregar. Então, eu sempre vou interessada em ouvir, mais do que em falar. Isso é engraçado, porque eu sou uma pessoa que eu não paro de falar. Mas quando é pra networking, eu quero muito ouvir. Sim. E o que eu faço muito mais do que falo? A pergunta certa. É muito mais importante você saber o que você vai perguntar, porque às vezes você tem uma pergunta pra fazer pra pessoa. E dessa pergunta, ou ela vai te dar uma resposta de uma linha, ou ela vai te discorrer tudo que você precisa sem precisar falar mais nada. Isso te torna uma pessoa interessante. Porque a maioria das pessoas, elas querem falar. Né? É nosso isso, é do ser humano, né? Você querer contar. Um empresário gosta muito de contar a história dele, gosta muito de falar do negócio dele. Só que às vezes você faz uma pergunta besta que o cara que é muito bom, ele não vai continuar te dando o papo, né? Então acho que a pergunta certa, falar pouco e ouvir mais, numa linha de networking funciona bem. Ele conseguir entender qual que é o modo de pensar para estar fazendo sentido aquela pergunta, Exato, né? Se você realmente perfeito. for avaliar. Para quem está iniciando com essa questão sobre networking, o que você considera que é importante que essa pessoa ela tenha para poder deixar o outro confortável? Conhecimento, claro, estudar. E eu falei isso recentemente com uma pessoa no G4, uma menina, ela é nova e ela me chamou para um one-on-one. E ela, 22 anos de idade, ela falou assim: Marilis, eu queria saber como você faz se você relacionassem com as pessoas, porque ela tá entrando Sim. e ela precisaria me acompanhar. Eu falei pra ela: fulana, estuda. Quanto mais conhecimento a gente tem, isso foi meu pai, isso não foi nem a advocacia que me ensinou, não. Quanto mais conhecimento você tem, mais as pessoas vão querer conversar com você. Porque não é algo que você quer sugar, que você quer tomar. Aprender é diferente da pessoa interesseira que ela tá querendo toda hora tirar proveito. E todo empresário sabe muito bem distinguir. Muito bem. Isso é muito aguçado. Eles não fazem negócios com quem eles sabem que estão querendo tirar proveito. Sim. A não ser que seja algum interesse específico ali. Mas estude muito, porque quando você tem base para conseguir conversar, a pessoa vai te falar e você vai entender. Porque também não adianta você falar muito para alguém que a pessoa não tá seguindo nada. Você nem vai continuar falando. Então, para mim, esse conhecimento muito apurado. E eu acho que você ser interessante é o tanto que você sabe o que você tem para compartilhar, o quanto você quer aprender. E saber o que você quer aprender também, né? Legal. Legal. Antes de passar a bola, vou pegar o outro lado da moeda, tá? O que não fazer no networking? É ser invasivo. Esse fato de você ouvir mais é onde você pega se a pessoa quer falar ou não, o quanto essa pessoa quer falar ou não.
Muitas vezes você consegue tornar a pessoa que não fala em uma pessoa aberta com você, porque você não foi invasivo. Você deixou ela à vontade. E discrição. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, né? Eu sou uma pessoa que eu falo muito, converso bastante. Só que ninguém nunca sabe que cliente eu tô atendendo, ou o que acontece ali. Tem muita gente que fala pra mim, eu tô indo conhecer ali a pessoa X, eu tô conversando com a pessoa X, a pessoa vem me falar sem saber que eu tô fazendo um negócio pra ela, tô fechando um negócio pra ela. E as pessoas não imaginam isso de mim, justamente porque eu sou extrovertida. Mas eu acho que a descrição profissional, o sigilo, ele é a chave. A palavra é prata, o silêncio é ouro. E dentro dos negócios é muito importante. Legal. Isso é importante, assim, a gente é novo também nesse mundo de imersões, nesse mundo de networking. Somos empresários há um tempo, né? Agora estamos no G4 também, Boa. mas foi uma das transparências que a gente mais enxergou. Foi muito empresário querendo falar bastante, De si. escutando pouco e não fazendo conexões, né? É legal as dinâmicas que a gente tem lá no G4 para fazer essas construções. E eles até dão um aviso legal, acho que a gente participou, você mais que a gente sabe. Então, boa parte das perguntas aqui é legal pra gente, tá? Boa parte dessas perguntas é pra isso. E a gente acaba compartilhando com quem tem a oportunidade também de ir atrás de network ou fazer network. Que é falar menos, escutar mais e entender como se faz conexão. E aí me tira uma dúvida, que aí é assim, é a principal, tá? Das minhas. É legal todo esse processo que você construiu, a gente parabeniza muito. E aí, óbvio que de tudo que você faz, acaba também construindo um processo de venda, tá? Que aí, de novo, você chegou aqui falando que não era comercial do G4, mas com certeza as pessoas se sentem mais confortáveis em comprar alguma coisa com você. Na maior parte do tempo, a gente sabe disso. Me Sim. conta como é essa parte do comercial, como que acaba isso acontecendo. E a segunda pergunta, em consequência, é: o que exatamente você faz no G4? Pega esse ouro. É. Bom, vamos lá. Quando eu falo que eu não sou comercial, é porque, gente, o comercial do G4, eles são muito bons nisso. Eu não consigo, assim, chegar perto do que eles fazem. Eu não tenho realmente essa competência que eles têm. O que eu tenho é uma rede de contatos muito legal que eu construí na minha carreira e que eu venho construindo no G4. O G4 traz essa possibilidade, vocês vão ver, de você construir relacionamentos duradouros, e é um dos nossos pilares dentro de comunidades, que é oportunidade de negócios, relacionamento duradouros e aprendizado contínuo. Então, eu por construir esse relacionamento, as pessoas se sentem confortáveis e confiam de que esse projeto que eu estou trazendo, ele é viável e é interessante e positivo. E toda vez que eu venho falar do Scale, do Club, para alguém que eu conheço, que às vezes a pessoa nem conhece o G4, ou então é do G4, eu venho com um porquê. Porque realmente é. Entende? Não é porque eu tô querendo vender, porque realmente vai ser muito importante para aquela pessoa e eu trago porque, primeiro, porque eu sou fã e eu acredito muito nos produtos. Eu sei o quanto funciona, eu sei o resultado que a gente entrega. Então, eu acho que isso é muito claro, isso é muito nítido em mim. Então, as pessoas realmente confiam. E o que você perguntou mesmo? Do que exatamente o que Você eu faz no faço no G4. G4. Isso. Não diria que eu sou um comercial, porque o comercial de lá é muito bom e eu não sou como eles. Mas eu gosto de olhar para o mercado, eu olho para o mercado, enxergo o que tem de oportunidade e trago para dentro do G4. Então, nós temos alguns projetos que eu desenvolvi que não são projetos, por exemplo, de imersão, não são produtos nossos, mas que a gente entrega tanto como valor agregado para os nossos membros, como para outras pessoas virem conhecer o G4 que não vieram ainda. Então, são projetos novos que têm um gap no mercado, tem uma oportunidade e a gente transforma isso num novo produto. E eu também faço, sim, toda essa parte comercial de trazer os leads, né, para o Sim. pessoal fechar, Como que você identifica essa oportunidade no mercado? conversando. Que aquilo é fértil, que aquilo é interessante, que vai para um longo Exato, prazo? exato. Poxa, eu tava conversando com um membro aqui e ele falou para mim, nossa, Marília, estou com isso, seria tão legal se tivesse algo assim no G4, não tem nada parecido. Eu trago para o G4 e falo, vamos criar, vamos desenvolver? Preciso disso, então eu crio algo novo ali, seja um evento, um projeto, uma Legal. aula. Pelo que eu entendi, é atacar o diferente, né?
para onde não estão olhando e deixa eu entender o que, que isso aqui faz sentido dentro da filosofia, dentro da cultura. Como a gente pode agregar ao mercado e aos nossos membros, principalmente. Como eu estou muito ali em comunidades, eu converso muito com os membros de Sim. Club Scale. Então, eles me trazem as dores, eles me trazem os desafios. Eu tenho uma estrutura absurda, que é o G4. Eu posso oferecer isso. Se for viável para o G4 e para eles, a gente cria. E na maioria das vezes é. Muito bom. Legal. E assim, me conta um pouco sobre como você se encaixou em uma coisa que é muito forte em posicionamento tanto do G4 quanto dos fundadores do G4, né? Que é a cultura deles. Isso. O que me impactou, eu tava conversando com o Andros esses dias, me impactou bastante o comercial de vocês. Alguns que não tinham batido meta ainda se juntaram com outros num sábado para os que tinham batido ajudar os que não tinham Normal. batido, Uhum. né? E hoje a gente tem um problema com a área comercial, em geral, assim, externa, que a galera classifica vendas como subemprego. Como um emprego do, putz, eu não consegui fazer uma faculdade, eu não consegui virar aquilo, então eu vou virar vendedor de alguma Imagina, coisa. pra mim é o oposto. Você precisa ser muito bom. Entende? Nossa, é uma arte, assim, é uma habilidade. Nós somos liderados pelo Jonathan Souza, que é nosso diretor comercial, que é o cara é um absurdo, assim, de vendas. E o que o pessoal faz lá, em todas as nossas BUs, né, que são as nossas business units, é impressionante. Assim, realmente eles têm não só uma capacidade, um dom, mas eles treinam, eles são aguçados, eles têm vontade de fazer e eles fazem. E o que precisa, a galera dá o sangue. Então, e você vê a venda, é realmente impressionante. Os caras são muito bons. Isso que eu falo, eu não sei fazer o que eles fazem. Eu realmente não sou, eu não sei. Assim, então, pra mim é o oposto disso. Não adianta, se você não for bom demais, você não consegue estar ali. Você pode ter feito a faculdade que você fizer. Os caras são diferenciados. Legal. E é esse full time dele, isso me impactou bastante, eu gostei. Impacta. E esse é um dos pontos que eu queria manter conversa contigo. O que você acha que mais se adaptou ali na cultura do G4, né? Porque realmente é full time, é ali forte, né? Onde você acha que mais te impactou? Porque tem uma diferença. Você, legal, você parece que faz uma venda por sondagem quando você faz, que isso é legal, você tem um bom diálogo. E eles são ali, né? A milhão, vão pra Perfeito. cima, é isso, gritaria, tem um sininho, acho que é sininho lá que tem que bate, isso é legal. Como que você acha que você conseguiu se encaixar? Porque é legal essa inclusão de várias pessoas com vários estilos diferentes de comunicação comercial. E onde que você acha que você conseguiu mais se encaixar ali? Meio que Dentro do comercial, tanto no comercial quanto no G4, porque assim, é legal, sua comunicação é diferente do restante da galera que vende mesmo. Dá pra ver. A gente fechou com a Mari. A Aham. Mari é forte, a Mari, ela se Mari é minha comunica bem amiga, forte. Então, onde que você acha que... Qual que é o diferencial da Marilis que você acha que eles enxergaram e falaram, meu, ela tem que estar aqui com a gente? Ela vai trazer. Eu aproximo muito. Legal. Muito. Mas muito, assim. Então, eu trago bastante pra dentro. Então, essa é a minha capacidade de ir lá fora mesmo. E eu trago gente, por incrível que pareça, que nunca ouviu falar no G4. Mas a menor caiu ali Éramos essas pessoas. e vai fechar. Hã? Éramos essas pessoas, tá? É, Eu não conhecia. Eu, pelo menos, não conhecia. Eu não sei. isso. Então, isso é legal, porque quem você ouviu falar e você já tá batendo ali na pessoa, uma hora vem. Então, já tá dentro. E quem não tá? Quem não conhece? Então, eu acho que foi meio isso que a gente combinou pra dançar a música junto. Bacana. Isso vai de encontro com o que a gente falou um pouco mais cedo, que é você primeiro entregar para depois você converter isso em venda, né? Foi o que você disse. Poxa, pode ser um não agora, mas eu vou continuar tendo relacionamento, vou continuar estando próximo, né? Qual que é a importância de criar esses relacionamentos duradouros no business que você atua hoje? No G4, Isso na sua carreira como advogada de negócios mesmo. olha, isso é até difícil pra mim falar, porque se eu contar pra vocês que eu faço esses relacionamentos porque eu gosto, gente, eu sou assim desde criança. Minha mãe fala pra mim que com 2 anos, tipo, tava na fila do mercado, eu puxava as pessoas pra conversar. Minha mãe falava, às vezes era um homem, eu tava sozinha com você, eu ficava com vergonha, porque daí o homem vinha, ficava conversando, você queria conversar com todo mundo. Então, eu sempre gostei muito Que legal. disso. Aliado ao estudo, isso foi me mostrando que tinha resultado. Então, eu faço muito porque eu amo. E quando eu quis vir pro G4, eu vi que aqui eu ia aprender demais. Tanto a fazer essas conexões, a conhecer outras pessoas. Eu sou de Maringá do Paraná, uma cidade incrível, maravilhosa. Sim.
mas é a galera de Maringá. Eu vim para São Paulo, eu converso com todo mundo do Brasil todo, o dia inteiro. Então, eu conheci cultura, eu conheci pessoas com mindset totalmente diferente, empresas do mesmo segmento que são lideradas de forma totalmente diferente. Eu sou apaixonada por isso. Então, dizer para você o que isso me... Eu acredito que o meu resultado sempre vai existir. Se eu estiver no escritório, se eu estiver no G4, eu acho que essa é a minha rede, eu acredito muito que essa é a minha rede forte de relacionamento duradouro gera confiança e credibilidade, o que é importantíssimo para qualquer negócio, né? É inerente a um bom negócio. Então, acredito para mim que os frutos eu sempre vou colher. Mas eu quero deixar isso muito claro e eu acho que é muito importante para todo mundo que ouve. Isso tem que ser intencional, mas não tem que ser intencional. Se não for natural, eu tenho até um Reels que eu falo isso, que eu falei um dia isso, tive esse insight no G4 e fiz um vídeo. A verdade vende. Tudo que não é natural, uma hora cai. Gente, cai. Então não adianta você querer vender um negócio que é irreal. Uma hora isso vem à tona. Sim. Você pode rachar de vender, mas em um determinado momento, então seja verdadeiro. Seja intencional, mas seja natural. E eu acho que acredito que eu seja bastante assim. São aquelas duas vertentes do seja interessante, mas não seja interesseiro, né? Entra muito Seja disso. interessante, seja interessado. Eu acho que você ser curioso é muito importante. Eu gosto muito de gente curiosa, porque essas pessoas, elas encontram coisas que quase ninguém encontra. Mas muito curioso, não só o curioso, o que é isso? Não. Aquele que vai, que procura, De que... forma intencional. Exato. Legal. Eu separei uma pergunta do nosso time, tá? A gente tem um time Legal. de vendas aí, mais de 40 pessoas, Sim. 3 estados. Foi em cima de um vídeo teu falando sobre as métricas Boa. no ramo de advocacia. Porque como a Legal. gente trabalha com vendas, né? É Perfeito. mega importante a gente entender essa correlação. Porque um time de vendas, ele realmente ele tem que estar organizado. Mas essas métricas na advocacia, como é que funciona? Isso, legal. Na verdade, não funciona para quem não entende muito bem. Os escritórios não fazem, gente. É muito difícil ter um escritório que faça. O que eu estou fazendo? Trazendo essa mentalidade para a advocacia. Funciona para quem sabe fazer. Aí eu volto naquela premissa. Aprenda a pensar. Você aprender, se você pegar só um sisteminha e colocar dentro da advocacia, você entende que não é uma empresa tradicional, que já trabalha com isso há muito tempo. Então, o advogado, ele precisa entender por que ele está fazendo isso. Então, começo daí. Não funciona se o seu advogado não aprender a pensar. Se ele não entender exatamente por que ele está fazendo aquilo, como que essas métricas vão impactar no resultado do escritório e para quê? E de onde vêm esses indicadores? Então, o meu trabalho ali nas mídias é muito mais trazer essa mentalidade do que fazer o escritório, você tem que ter. Não adianta você ter se você não estudar. Entende? Mas nós trabalhamos, sim, nesse escritório que eu trabalhei. A gente tinha alguns indicadores que nos conduziam para os resultados que o escritório queria. Então, assim, a gente tinha muito claro onde a gente queria chegar e como a gente ia fazer isso. Então, o estratégico, tático e operacional conversavam muito bem. Então, dentro do direito, é possível, funciona se o advogado entender o que ele está fazendo. Não se ele simplesmente tiver um sistema ali que vai fazer por ele. Porque, no final, somos nós que trazemos esse resultado. É o advogado que vai buscar no mercado. Então, ele precisa estar muito consciente desse objetivo, desse resultado que ele precisa trazer, enfim. Legal. É muito mais do que olhar só o final, né? É olhar quais são as tarefas que eu tenho para poder fazer no meio do caminho. Exato. Que vai chegar nessa consequência. Sim, mas existe sim. Existe os OKRs, os KPIs. Eu ia entrar nesse ponto. Quais ferramentas Tudo isso. que Exato. você considera as principais ali que são sim, valiosas? Sim. OKRs, KPIs você consegue usar, você consegue escrever dentro de um escritório. Inclusive, eu tenho um projeto desse que a gente nem tinha, né, falado nada, mas é um projeto meu, particular, em que eu estou estudando e trazendo essa possibilidade para os escritórios de uma forma muito mais assertiva e que eles consigam trabalhar com mais agilidade e dinamismo. Só para fazer sentido, define para o pessoal que assiste KPIs, OKRs, só para poder ficar destrinchado. Tem todos os meus reels para quem quiser assistir, que tem explicações maiores. Mas os OKRs são Objectives, Key Results.
que elas vão trazer os objetivos chaves que o escritório precisa entender, né? Como, onde ele precisa chegar em cada área. Dentro do direito, gente, o que vai ser diferente é que nós somos um pouco peculiares pela nossa atividade. Então, para a gente exercer a nossa função jurídica, né, para a área técnica exercer, isso não muda, eles vão continuar produzindo. O que vai mudar é que precisa daí ter uma área que vai entender quais indicadores eu preciso jogar para o operacional produzir. Então, qual é a minha capacidade produtiva dentro do escritório? Aí eu já entro nos KPIs, que são esses indicadores, né? Os Key Performance Indicators. Então, trabalhando junto esses indicadores com os objetivos chaves que eu tenho dentro do escritório, a gente consegue trazer para o operacional essa produção. Aí eu entro num outro ponto. Adianta eu ter esses objetivos, esses indicadores, se o meu operacional não consegue entregar? Sim. Você entende como é delicado? E o jurídico é um problema grande, porque assim, o processo, você não pode errar. Eu sempre falei isso. Não dá para errar. Não é um negócio assim que, se eu perder esse prazo... Não, você não pode perder. Então, essa área estratégica, tática, ela precisa conversar muito bem com o operacional. Por isso que o escritório precisa ter essa cultura de comunicação muito forte para conseguir implementar isso. Funciona muito bem. Se essas áreas todas se conversarem, você vai ter um resultado absurdo. Só que como eu faço para isso tudo acontecer em harmonia dentro do escritório, que a gente não tem essa cultura. A área jurídica é um dos mercados mais atrasados quando a gente fala em tecnologia, dados. Isso, para mim, é muito triste, porque eu estou no G4, que é, né, hoje a maior escola de educação executiva de tecnologia, dados, enfim. Quando eu olho para o meu mercado, eu falo, poxa, tá errado. A gente precisa crescer. É um mercado imenso. Olha só, a gente tem nossas cortes supremas. A gente precisa entender como agilizar, como otimizar os nossos... É um mercado jurídico que a gente precisa fazer andar de forma mais rápida. E é um mercado também que está mudando muito rápido. De uma forma muito radical. Se a gente não acompanhar, a gente vai parar de crescer. Olhando para o futuro, o que você enxerga que pode fazer algumas empresas ficarem para trás, se elas não acompanharem? Empresas ou no jurídico que você está falando? No mercado como um todo. Né? Quem não acompanha a tecnologia. Acabou. Não tem mais volta. Ou você se adequa ou você tá fora. Não tem mais, mas o meu mercado... Não, filho. Enquanto você tá falando, o meu mercado, tem alguém do seu mercado lá muito longe. E ou você vai parar no tempo ou você vai regredir até parar. Legal. Até quebrar. E aí, me tira uma dúvida sobre um ponto. Hoje o conteúdo que a Marilis já publica consegue tirar um pouco da dúvida, tanto para essas empresas de advocacia quanto para esses advogados autônomos, entrar um pouco mais nessa área e se desenvolver um pouco melhor? Com certeza. Legal. Todo o meu conteúdo hoje é focado e voltado para isso. É como a gente aproveitar da tecnologia para ter um serviço jurídico muito mais eficiente e resultados muito maiores. E também eu falo da gestão jurídica e estratégica de uma forma bem dinâmica. Como aplicar isso, como os escritórios podem ter esse subsídio, né? Essas ferramentas para acelerar o crescimento. Já era uma pergunta que eu estava elaborando ao longo da nossa conversa, entender onde esses advogados conseguem entrar e se especializar melhor. Então, galera, já sabem onde, né? No Instagram lá da Marilis, vocês conseguem esse conteúdo. E vou citar um ponto por que eu achei mega importantíssimo isso daí. Um dos pontos das empresas hoje são dois. Primeiro, ele começa faturando muito e não tem estrutura. Então, ao meu ver agora, principalmente, né? Um advogado de negócios, ele basicamente te ajuda em todos os pontos, né? O cara que faturou muito dinheiro e não tem estrutura para organizar aquilo, ele tem um sênior ali que pode ser o advogado de negócios que vai ajudar ele, né? Em construção, claro, não é? E aí, é um ponto. Nesse período que você estava trabalhando, antes até de você entrar no G4, apareceram pessoas, o mercado realmente ele é muito fechado e você tem que ir atrás de falar, cara, vai assim, assim, assim é melhor. Ou algumas pessoas, pelo menos, já se entregam um pouco mais e falam, me ensina isso daqui. Aparece. Eu trabalhava com empresas de porte, de médio a grande porte. Então, essas empresas, sim, elas pagam, elas vão atrás, eu vejo que a empresa, às vezes, de porte
menor, elas não têm dificuldade em enxergar um pouco esse valor. Então, elas tendem a não querer investir nisso no momento, o que para mim é um erro. Porque as médias e as grandes, elas já entenderam que isso é, tipo, primordial. Não tem como negociar. Eu preciso desse jurídico estratégico aqui dentro. Então, isso já é bem evoluído. Acho que é isso. Legal. E olha como é importante. A gente fala muito sobre vendas, né? As nossas agências, as principais, são sobre vendas. Hoje a gente tem 3 CNPJs. 2 são sobre parte comercial. E o comercial, ele precisa de estrutura para acontecer. Né? É um CNPJ, ele não tá vendendo algo na rua apenas. E o CNPJ sem estrutura, ele não consegue arcar com uma equipe comercial. Perfeito. Porque comercial gosta do quê? Dinheiro. Claro. Dinheiro no bolso depois de venda feita. Sim. Então, essa estrutura é importante para a gente linkar até a parte que é a máquina da empresa, que são as vendas, para que no bastidor a gente tá mais tranquilo. Porque o cabeça do empreendedor não, se eu vendo, tá tudo bem. Por um período. Por um período. Exato. O dinheiro entrando, beleza. Se você não souber usar o Exato. dinheiro a seu favor, Isso. legal. E aí, além de tudo isso, existem empresas que entram em contato contigo para a área comercial também, por conta de todo esse processo? Escritórios. Legal. Escritório, sim. Que é a minha expertise, né? Sim. Mas já tem Imagino. empresas também. Você me falou agora, me vieram 3 nomes à mente. De empresas que entraram, sim, para ajudar a estruturar. Não é da minha expertise como estruturar uma área comercial, mas aí eu indico, e eu tô junto também para algo que eu possa ali agregar de uma certa forma, porque a geração de negócio, ela também é uma área, faz parte da área comercial. Sim. Se você não souber trazer esses negócios para dentro da empresa, vai ficar só no que a empresa mesmo ali, no que gira internamente. Então, eu acho que você olhar para fora e trazer isso também é importante. Só que isso é difícil quem tem essa, não sei se eu diria habilidade, essa facilidade, ou então Mas entra um pouquinho dentro de do onde comercial. entra um pouquinho de onde você pode desenvolver, né? Que é um pouco do... Se as pessoas tivessem o conteúdo que a Marilis tem hoje, né, elas podem sim desenvolver mais pessoas para acabar acontecendo isso. Com certeza. E vira um efeito cadeia aí que as pessoas Com vão certeza. aumentando essas expertises. Legal. Sobre essa parte de comunicação, conta um pouquinho pra gente quais características suas você percebe que ficam mais evidentes e se você pudesse direcionar para outras pessoas. O que seria interessante ela realmente deixar em evidência ali para aquilo poder fluir com naturalidade? Ai, que difícil. É que é realmente tão natural pra mim que eu nunca penso assim, tipo, o que eu faço que possa me... uma característica... Eu sou muito, gente, desinibida. Eu tenho zero vergonha. E eu, sinceramente, atribuo a isso. Por exemplo, na minha vida inteira e até hoje eu não consigo ter Eu acho que no meu cérebro não tenho medo. A vergonha, Legal. assim, o medo e a vergonha, eu não tenho. Eu não consigo ter medo de estar em nenhum lugar, de falar com qualquer pessoa. Ah, mas tem que falar com fulano. Todo mundo já fala, dá pra Marilis. Porque eu não penso quem é, dane-se. O que eu tenho pra falar pra ele é legal. É muito engraçado. Esses dias mandaram assim no Instagram, juro, desse jeito. Você não tem vergonha de falar essas coisas do jeito que você fala? É uma amiga minha, ela não tava me criticando. Ela falou, meu, você não tem vergonha de falar do jeito que você fala? Tipo, você pega e fala. Eu falei, eu parto do pressuposto que as pessoas estão pensando o mesmo que eu. Nossa, que legal, que assunto legal que eu vim trazer. Que assunto legal que ela tá falando, porque eu nunca vou falar baboseira. Eu vou falar coisa com fundamento. Então, na minha mente, a pessoa vai receber assim. Então, eu não consigo ter... Tá, eu acho que eu cheguei numa palavra, segurança. Eu tenho muita segurança do que eu falo. E isso é uma coisa que eu falo no Instagram, sim, que você só consegue ter segurança quando você tem competência do que você está falando. Porque você começa a conversar com alguém, se a pessoa realmente não sabe, ela vai escorregar numa hora ou outra. E eu acho que a gente que é advogado, que a minha faculdade inteira eu trabalhei com juiz, estagiei com juiz. Eu era estagiária do Tribunal de Justiça do Paraná e eu fazia muita audiência. Então eu peguei isso do advogado que, ele uma hora dava uma... Aí depois o juiz conversava comigo depois da audiência, então eu acho que eu vi muito, aprendi muito isso ali. E da galera que realmente sabe do que tá falando. Então a competência te traz segurança. E quando você tá conversando com alguém, você percebe que a pessoa tá tão segura conversando com você, não te gera confiança. Então acho que é a competência, a segurança que vai gerar
confiabilidade no relacionamento. Ficou muito complicado. Não, deu pra entender bem. 2 ficou bem claro. pontos chave aqui que a gente pode pegar disso é literalmente esse que você falou, que a competência ela te gera segurança. E o que você disse no meio aqui desse nosso papo, você aprender a aprender. Você comentou sobre isso, é literalmente isso. Você tá atento às oportunidades, mas querer estar interessado, interessada em querer gerar oportunidade. Ser curioso, ser curiosa. Olha, talvez eu diria uma outra característica. Não vou falar sobre mim, porque eu não quero falar, eu sou. Mas eu acho que eu vejo nas pessoas que são humildes. Quando você é humilde para aprender, qualquer pessoa quer te ensinar. Se tem uma coisa que empresário gosta, é de ensinar. Sim. E como eu sou muito curiosa, eu sempre quero aprender muito, tipo... E eu sou aquela pessoa, eu lembro do meu avô, 2 semanas antes dele falecer, ele não conseguia mais falar. Eu perguntava tanta coisa pra ele, meu pai um dia falou pra mim assim, filha, deixa o vô descansar. Mas é que eu sabia, e a vida inteira, eu sei tudo da vida do meu avô, acho que eu sou a pessoa que mais sabe da vida do meu avô de tanto que eu perguntava. Então eu sou curiosa pra tudo. Então eu quero perguntar porque eu quero aprender. Porque eu quero saber, meu avô me ensinou demais. Humildade, nossa, empreendedorismo, gestão de uma forma assim, que ele não sabia escrever, mas ele foi um cara animal. E ele falou pra mim, 2 semanas antes de morrer, eu perguntei pra ele, eu falei, vô, se o senhor pudesse falar hoje um conselho pro empresário que quer ganhar dinheiro, 92 anos. Ele falou pra mim assim, filha, seja honesto. Eu falei, não, vô, isso hoje... Ele falou, Amarilis, hoje, a avó já nem saia mais. Quando o vô começou 500 anos atrás, daqui 500 anos. A honestidade, você sempre colhe os frutos da honestidade. E a humildade. E a história do meu avô, pra mim, é o que... E eu sou muito meu avô do jeito dele, assim, de ser. Então, eu sempre observei muito isso. E acho que... então, acho que, assim, talvez eu vejo as pessoas que são humildes, elas são reais e elas aprendem muito. E têm capacidade de ensinar também. Um ponto legal é essa, que eu entendi bem no seu modo de pensar, essa humildade intelectual. Né? Isso. De muitas Isso. das vezes você entrar aqui com um copo vazio e falar, poxa, Total. deixa eu aprender contigo. Isso. Né? Deixa eu olhar o que tem de interessante na tua fala, no teu modo de pensar e nas suas experiências. Uhum. Né? E hoje, o que você percebe que foi seu maior case, tá? Vamos colocar dessa forma. Ou algum ponto de inflexão para a Marilis de hoje ela falar que é a mulher que ela é hoje. Profissionalmente ou na vida pessoal? Sim, sim. Obviamente que vai pegar um pouco de alguns comportamentos pessoais, né? Que acaba transferindo. Eu acho que eu aprendi muito com a minha família. Tudo que eu sou, vem dos meus pais e dos meus avós. Tudo, absolutamente tudo. Então, eu observei muito eles, são pessoas que eu admiro. E profissionalmente, o G4 foi uma virada muito grande. Eu fazia esse movimento de sair do escritório. Gente, loucurada. Coragem, assim, nível hard. Por isso que eu falo, eu lembro que uma pessoa falou pra mim assim, você é louca? Porque eu vim, na hora que eles falaram vem, eu falei, não. Eu falei assim, não sou louca, eu sei porque eu tô indo. E eu sei o quanto eu quero e o quanto eu vou aprender lá. O quanto eu vou conhecer de gente. Então, eu acho que, assim, a minha coragem por algo que eu não tinha nada a ver com o que eu fazia, tinha nada a ver com o que eu fazia. Assim, no direito. Uhum. Eu sabia que eu ia aprender muito a fazer o que eu já fazia, mas de uma forma completamente diferente. Eu não ia estar num ambiente de escritório jurídico. E o escritório é uma empresa tradicional. Eu não só saí de um escritório jurídico, e tem escritórios que são muito tecnológicos, que são muito modernos. Eu não só saí de um escritório mega tradicional para vir para a startup que mais cresce, de educação que mais cresce, não, tipo, nada a ver. Os segmentos. Mas eu sabia o quanto eu ia aprender. Então, o G4 para mim foi uma chave completamente assim. Então, acho que a minha coragem de entender o que eu queria e fazer esse movimento talvez tenha sido a maior virada. E você disse um ponto forte, que é essa questão de decisão. É uma coisa que a gente coloca também na mentalidade do nosso time, tome decisões irreversíveis. Porque, obviamente, né, você tinha uma baita de oportunidade e bagagem e histórico para poder continuar realmente onde você já estava. E você optou por uma outra que falou, poxa, eu preciso olhar para frente, né? Eu quero só deixar uma coisa que me veio à mente agora que eu lembrei. E daí essa pessoa falou pra mim assim, mas você sabe que se não der certo, você volta. Você tem esse plano B. Eu tenho pavor do plano B.
Eu falei pra ela, de jeito nenhum. Eu vou fazer isso dar certo, de uma maneira ou de outra. Eu não tô saindo daqui, mudando a minha vida, pra se não der certo eu voltar. Deus me livre, nunca fiz isso se não der certo. O que que eu fiz que eu não fiz dar certo? É a gente que faz. Assim, hoje eu olho pra minha carreira, eu fui imatura em muitos momentos, que eu olho e falo, nossa, se eu tivesse cabeça de outra, eu teria aproveitado de outra forma. Mas pra mim, eu estava querendo fazer dar certo. Então, fazer as coisas pensando, e se der errado, ter um plano B, que tem até uma frase que eu tenho no meu Instagram, Deus não tem um plano B, ele não fala, eu vou colocar a Maria, mas se não der, ele sabe. Então, assim, quem é seu maior líder? Eu sempre falo, Jesus. Jesus, ele sabia muito bem o porquê ele fazia tudo. Ele tinha as pessoas certas ao lado dele, ele sabia escolher as pessoas certas e ele sabia se afastar no momento que ele precisava se afastar. Então, acho que a gente tem desse discernimento, sabedoria, né? O que é muito difícil, tá, gente? Pelo amor de Deus, muito difícil. Eu tô aprendendo demais aqui, inclusive, mas acho que é isso. Esse ponto de escolhas e ficar olhando pra trás é a mesma coisa que alguém tá, sei lá, dirigindo, Sim. olhando pelo retrovisor. Exato. Se eu tenho que ir pra frente, pra que eu tô olhando ali pra onde eu tava, né? Literalmente eu Exato. tenho que olhar qual que é o próximo passo, né? Legal. E aí tem um ponto também que você citou que é bom esclarecer pra galera, né? Porque quando a gente fala de humildade, a galera acha que é sempre... A humildade é a parte do não ter. Não, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então eu sou humilde já. E a humildade é aqui que a gente fala, né? A gente é empresário, a gente tem um time de mais de 45 pessoas. E na hora de contratar, a gente sempre fala, cara, eu prefiro 1000 vezes um cara que vem aqui zerado de informação. E que a gente ensina Ensinável, essa é a do zero. palavra. Do que ela chega aqui falando, não, mas esse assim eu fazia assim. No outro lugar eu fazia assado. A gente fala, cara, a gente não quer ouvir isso, a gente quer que você desenvolva com a gente desse jeito aqui, ó. Porque a empresa funciona desse jeito, Perfeito. né? Eu digo que deve ter sido um desafio você sair realmente de um escritório de advocacia onde tá todo mundo sentado ali, todo mundo bem formal, pro um escritório Meu onde Deus. o CEO sobe em cima da mesa e grita no microfone, somos foda. A gente não vê Não, gente, o advogado subindo em cima da mesa falando somos foda, comemorando. Imagina, isso não existe, nem pode vender dentro da advocacia, não existe, é proibido pela OAB. Então, Mas essa humildade, ela se refere ao ser ensinável. Só que isso é muito difícil de encontrar, né? As pessoas, muito, elas querem muito mais ensinar do que aprender. exatamente. Isso é muito difícil. Todo mundo tem que aprender o que ensinar. Todo mundo. Até fiz um post de exercício. O que você tem que... Só você faz desse jeito. Todo mundo tem o que ensinar. Só que você saber e querer aprender mais do que quer ensinar, pra mim, é um baita diferencial. O Anderson tem uma frase inteligente que é essa parte, a gente tem acesso à informação tão fácil que as pessoas ficam obesas de informação, né? Obesidade mental. As Verdade. pessoas ficam obesas de informação. E a gente às vezes vai fazer uma entrevista e aí no dia da entrevista isso é legal, é sagaz da pessoa, mas vamos prestar serviço primeiro pra depois a gente construir um relacionamento. É assim que funciona. Desenvolvimento. O cara chega e fala assim, por que vocês não fazem a empresa assim, 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 na verdade? Cara, calma, vamos conversar, vamos fazer a entrevista primeiro, vamos entender o seu processo, vamos entender a sua história. A gente precisa de gente que... E a gente fala isso na nossa entrevista. Eu digo entrevista porque a gente gosta de participar do processo final da entrevista, né? Que é chegar e falar, cara, a gente gosta que você não saiba de nada, mas que você queira saber de tudo. Ponto. Isso é importante pra gente. Exato. Chegar e passar esse isso. conteúdo na lousa. Perfeito, é Legal. isso. E como que a Marília se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo mudando o mercado jurídico de uma forma positiva. Eu quero que o direito, que a forma de trabalhar no direito, e não só na advocacia, ela seja muito mais... Tomar cuidado, né? O que a gente vai falar. Seja muito mais ágil, seja muito mais transparente, seja muito mais igualitário para todos os portes de escritório. Eu acho que hoje a gente tem acesso, formas de ter acesso iguais. Há 5 anos atrás não era assim. Os grandes detinham maior conhecimento. E isso a gente tem visto em todos os mercados. O mercado do agronegócio, os gigantes estão perdendo espaço demais. Né? Então, o que eu quero fazer é tornar igualitária a competitividade do mercado jurídico, sempre trazendo, eu falo muito na JN, que é o meu grupo, Academia Jurídica de Negócios, que a concorrência, ela é super válida, ela é super importante. Você tem competidor e você tem concorrente, você precisa saber lidar com eles. Você precisa saber como... você precisa estar próximo ao seu mercado. Isso não tem problema. E o mercado jurídico ele é muito fechado. Eu quero abri-lo mesmo
transformar ele muito mais acessível do que ele é hoje, através do que eu aprendi muito bem no G4, tecnologia. Legal. Impactante, tá? Sua meta é impactante. Isso é legal, isso é legal. E é isso, a conversa que a gente tá tendo contigo não parece que a gente tá conversando com uma advogada. Por quê? Porque você tem o mesmo conteúdo, mas a leveza que você passa não são com palavras difíceis. Isso. E o advogado, ele tá vinculado a palavras difíceis, né? Então, realmente parece que a gente tá conversando com uma pessoa que não é advogado, mas que entende tudo de advocacia. Isso é importante, isso é legal. Eu gosto muito de falar isso pros meus meninos, a gente chama de meus meninos, que é, toda vez que você subir um degrau, hoje é sexta-feira, eles estão trabalhando agora a parte comercial. Eles nunca fizeram uma venda nessa sexta-feira, nessa data de hoje, deste ano. Então significa que você não sabe mais de nada. Quando você fizer uma, você não sabe mais de nada, tem que fazer duas. Perfeito. Tem que aprender de novo, zerar sua mente, e aprender de novo, e zerar sua mente. Até hoje, se eu for vender, a gente trabalha com sistema de probabilidade como vendas, é meio que um funil de vendas ali. Legal. Se eu for pra rua hoje, eu vou entendendo que se eu não me controlar, eu perco. Eu perco por dia, porque eu não tenho controle do tempo, eu não tenho controle das pessoas. O que eu tenho controle? De mim e da minha probabilidade. Então é legal essa informação que você passou das pessoas terem a humildade de aprender. Isso é importante. E para encerrar, passa uma frase, o que te define, ou o que você queira passar para as pessoas que hoje é o que tem mais falta, que você mais enxerga que, vocês precisam disso, que vai mudar a vida de vocês, principalmente porque você tá dentro de um lugar que passa isso, e é por isso que a gente entrou. Uma frase, nós temos os nossos valores, né? Pode ser também. Nós temos os nossos valores, foco no resultado, tesão pela jornada, vendemos a verdade. Então, eu acredito que tudo aquilo que você faz de coração, que é verdade, que é natural para você, vai te gerar resultado. E eu acho que, eu já até falei a frase aqui que eu gosto de usar, que é a competência gera segurança e a segurança gera confiabilidade. Então, você estudar vai te dar segurança para falar, que vai gerar confiança para vender. Então, talvez seria isso na profissão. Mas, para mim, o que rege, e eu não posso deixar de falar isso, é a minha confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, antes de eu tomar qualquer decisão, eu peço sabedoria do Espírito Santo para que ele me conduza. E eu acredito que tudo na minha vida é guiado e até hoje aconteceu e vai acontecer por conta disso. Então, acho que esses dois pontos me definem. Legal. Marilis, super prazer conversar contigo. É assim, uma honra enorme a gente descobrir novos mercados e isso é bacana porque abre nossa cabeça para entender muita coisa, principalmente agora que a gente está num universo diferente, saindo de um setor. O nosso setor é o terceiro setor, então a gente entende de coisas sensíveis, entende bastante a palavra que fala, como que transparece. A gente queria muito agradecer a sua presença. Não só a gente, o público vai gostar muito do que você falou. E os advogados também, tá? Regassem de ir na rede social dela. Prazer, Amarilis. É isso aí. A minha parte também, a consideração final que eu gostaria de fazer é para a área que você atua, o que pode ser uma pessoa acima da média? O que você percebe ali? Com certeza, para o advogado, você diz, né? Quem estuda além do direito. Quem está legal. buscando temas não relacionados ao direito. O bom advogado, ele é o mínimo, ele é o básico. Você vai procurar um escritório, o que você espera? Que o cara seja um bom advogado. Só que não por isso o escritório vai se destacar. Tem o cara mais inteligente da faculdade, que é o cara que mais sabe direito, que eu conheço, que tem um escritório que não foi pra frente. Enquanto isso, tem o cara do fundão, que é um gênio, que estuda mercado, que estuda inovação, que contratou gente muito boa. Eu acho que hoje o advogado, ele precisa, isso não tem mais, não é mais tempo de pensar que já acabou. O advogado precisa entender negócios, precisa entender gestão, precisa entender tecnologia, precisa entender de mercado. Não que todo mundo vai precisar fazer tudo. Você vai saber segregar, mas você vai entender o que está acontecendo. Então, acredito que a gente passou por uma revolução, vai passar ainda dentro do mercado jurídico. O advogado precisa entender onde ele está dentro dessa transformação toda. E seria isso. Acho que... Bola. É isso. Legal. Outliers, óbvio que para trazer mais conteúdo, como o da Marilis, para vocês aprenderem mais, para a gente em conjunto aprender mais, eu preciso que vocês sigam a gente, compartilhem muito, muito mesmo, porque com certeza a gente, como a Marilis, a gente vai trazer convidados relevantes para ensinar muita coisa para vocês, tá? Vai estar a rede social dela aí para vocês seguirem, vai estar a nossa também. Muito obrigada do fundo do coração a todos que estão assistindo, obrigada.
Meninos, de verdade, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Contem sempre comigo, vocês são sensacionais, eu amei esse papo. Obrigado. Gente, tamo junto, vamos pra cima, vamos ser acima da média, né? Esse é o lema.